Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com o nosso querido Walter Trebs, aquele programaço de toda sexta-feira com muito autoconhecimento. Tudo bem, Walter? Bem-vindo ao seu programa. Como vai você? Tudo bem, Ângela? Obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui nessa felicidade toda, nesse ânimo, essa coisa maravilhosa que é falar com você toda semana. Ah, que maravilha. Eu fico super feliz também, viu, Walter? A recíproca é totalmente verdadeira. Bom, pessoal, nós temos mais um programaço de muito autoconhecimento, muito esclarecimento, que é essa função desse grande agente transformador, do Dr. Walter Trebs. Walter, vamos lá. O tema de hoje é ancoramento das energias e o que você aproveita disso. Quer falar um pouquinho do tema? Claro. O que é o ancoramento das energias, né? Essa transição planetária, essa mudança toda, traz uma nova vibração para o planeta e traz a fixação de padrões vibracionais diferenciados hoje para nós aqui. Uma coisa que o pessoal precisa prestar bastante atenção, tá? Eu não sei como é que as pessoas enxergam com os seus olhos, né? Mas para mim, eu tenho a impressão que eu estou vendo, principalmente nos dias de sol, uma imagem de Ultra K. Sabe o que é Ultra K? Né? Aquela TV que você parece que tá dentro da TV. Eu tenho essa impressão, né? Por quê? O Sol central da galáxia agora ele nos atinge diretamente, né? Podem até perguntar, mas como assim? O planeta sempre esteve no sistema solar, sempre esteve aí, esse Sol galáctico que não nos atingia. Não nos atingia porque ele foi bloqueado. Ele foi bloqueado por uma ordem escura que não queria ver o nosso desenvolvimento. E esse Sol hoje está nos atingindo diretamente na pele, né, em tudo, né? E isso qual que é a grande diferenciação do nosso Sol local e desse Sol central da galáxia? Essas emanações vibracionais mudam o nosso soma, o nosso corpo, e muda os aspectos da transmissão de conhecimento e consciencial. Ele tem um fator que ele vai propiciar a abertura da glândula pineal, que é o terceiro olho, criando elementos muito maior sensibilidade. Então, hoje, nós conseguimos trabalhar isso com mais facilidade. Então, esses são os ancoramentos, né, que vem chegando agora e que o pessoal é bom se esclarecer a respeito, pesquisar e trabalhar, porque é uma oportunidade única que a gente não teve até hoje no planeta. Maravilha. Nossa, nós temos muita coisa a aprender hoje, hein, pessoal? Bem, Walter, a transição planetária muda o planeta Terra. Estamos sendo informados aí diariamente, né, sobre a quinta dimensão que é presente agora. Como o ser humano pode, então, estar aproveitando essas energias? Bom, por conexão vibracional, né? Então, os seres humanos estão, na verdade, aproveitando isso por conexão vibracional. Logo, logo, a 3D vai ser coisa do passado, né? Então, a 3D que a gente ainda vive um pouco, né, e que tanto nós vivemos e que tanto determinou, né, a nossa história durante um tempo, ela vai se extinguir, né? Então, de fato, a quinta dimensão já é existente, né, ela já é presente, mas nós temos ainda sombras, né, da terceira dimensão atuando, né? Então, o que acontece agora? A humanidade tem um ambiente pronto e vivo para regeneração e não mais para expiação e provas, né? Então, o significado disso, né? Eu hoje trabalhei com uma mesa radiônica tratando de pessoas, né? E há um tempo atrás, e esse tempo não faz muito tempo, questão de 1 ano, 2 anos, você ia tratar uma pessoa na mesa radiônica, você encontrava vários padrões vibracionais densos, muitas vezes a pessoa estava pesada, em determinadas leituras você via que a pessoa até parecia que ela estava carregando alguma coisa. E minha surpresa, né, hoje eu fui tratar algumas pessoas e todas elas indistintamente tinham padrões vibracionais que são realmente de quinta dimensão. Algumas leituras que antigamente carregavam peso, você via que meio que a pessoa estava até, vamos dizer assim,
não vou dizer assediada, mas ela estava carregando, né, e isso depreciava, né, o padrão vibracional dela. E hoje eu tive uma surpresa maravilhosa que prova isso cientificamente, né, porque radiestesia radiônica é ciência aplicada, né, no campo das energias, a gente consegue identificar, claro que todas as pessoas, eu também, qualquer um, tem os seus elementos de tratamento que pode, né, elevar a vibração e deve, né, mas o interessante é encontrar padrões vibracionais, pessoas até com bastante maioridade, vou chamar assim, não bastante idade, bastante maioridade, que normalmente a pessoa de mais idade, ela indica, muitas vezes, situações, medições vibracionais densas, e eu encontrei hoje uma que tinha uma das medições em 100%, ou seja, ela estava ok, não tinha nada para tratar nesse assunto. Isso é um indicador dessa nova energia que vem, né? Ela modifica o soma e modifica a nossa absorção. Então, gente, isso não é piada, isso não é brincadeira, isso não é falação aqui das sextas-feiras com o Walter e com a Ângela, isso é fato, né? Há mudança, sim, aproveitem e explorem isso da melhor forma possível para o seu desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento. Maravilha. Walter, as novas energias estão, então, não farão diferença para uma parte da humanidade? Sim e não. Qual que é a parte do sim? Não farão, essa parte do sim é que não farão parte realmente. Mas por quê? Porque uma parte não está participando dessas mudanças, não está reconhecendo essas mudanças. E onde está nisso? Não se dedica ao desenvolvimento pessoal. Muito simples isso. Não se dedica ao desenvolvimento pessoal. E isso, gente, não é uma coisa que vai virar moda, ou é um modismo, é uma realidade presente, porque o ser humano sempre viveu de modismos, né? Ah, tá na moda isso, tá na moda aquilo, agora a gente está falando disso. Não, está se falando no desenvolvimento pessoal atual, porque é a resposta humana, né, de um crescimento necessário. E uma obrigação para quem já conhece isso, passar isso para os seus, né, seus semelhantes, né, os outros seres humanos que ainda estão para despertar. Mas uma parte não está trabalhando isso, inclusive, talvez até negando, né, eu felizmente não convivo com pessoas que negam isso peremptoriamente. Tem pessoas que não estão trabalhando, né, não negam, mas tem uma massa aí que está realmente resistente a isso, não está reconhecendo isso, então aí está um não. E o sim da história, né, é que essas novas energias, e vocês vão entender até o final da live, porque eu vou contar o porquê, né, são para 100% da humanidade, sim, não é só para os escolhidos ou só para uma parte, elas estão disponíveis para 100%, mas uma parte, uma parcela, e é uma parcela pequena, viu, mais a mais, a gente chega a ver que vai ser uma parcela pequena, mas uma parcela vai ficar para trás porque não está trabalhando essa questão aí, né, que é a questão do desenvolvimento pessoal, que é muito importante. Verdade. Ô, Walter, a experiência da transição planetária não é vivida de forma igual para todos os mundos. Ou é? Sim. Não. Se você estiver perguntando, é não. Se você estiver afirmando, é sim. Então, a experiência de transição planetária não é vivida de forma igual para todos os mundos, né? Isso. Não. Cada mundo existente, né, no nosso universo tem a sua experiência, né, e a nossa é mais do que especial, né? Por que eu digo isso? Porque nós somos seres com base de base de carbono ascendendo para uma base cristalina, né? O que significa isso? Que numa base física, né, uma base química, eletroquímica, nós vamos passar por uma fase quântica, né? Porque a base cristalina é uma base quântica, onde você trabalha com luz, né, é a emanação de luz e a transmissão da luz que vai te dar vida, ou vai te manter vivo fisicamente falando. Né? Por isso que a gente fala que a luz venceu, a luz, todo mundo sempre escutando sobre luz, por quê? Porque a luz será a nossa vida. Hoje nós respiramos um produto oxidante, que é o oxigênio, né, para manter a base de carbono ativa,
e mais para frente nós assimilaremos a luz, né, e a luz será, né, o produto da nossa movimentação física. Agora, por que uma base cristalina? Porque o cristal, ele guarda o universo nele. Como nós estamos no caminho para sermos, hoje, trabalhadores, amanhã seremos seres de luz, né, nós teremos um conhecimento infinito, nós teremos um acesso infinito a arquivos universais, arquivos do universo, e arquivos akáshicos nossos também. Então, nós passaremos a conhecer toda a nossa trajetória no universo por via dessas bases de silício, dessas bases cristalinas, né? Então, isso é bastante importante. E essa mudança já opera, viu, gente? Isso não é uma coisa para um futuro aí, ou uma coisa que não está acontecendo, não. Já acontece. E nessa mudança de base de carbono, existe alguma necessidade das pessoas mudarem alguns dos seus hábitos, porque é totalmente incompatível determinado tipo de hábito que a gente tem hoje, seja ele alimentar ou de cuidar do próprio soma, para lidar com uma base de silício. Nossa, interessante, hein, Walter? Então, podemos dizer que cada mundo tem uma escola de alma aí de acordo com a sua realidade? Sim, sim. Cada mundo vai ter uma espécie de currículo próprio no seu desenvolvimento, né? Cada grupo de seres do universo tem uma linha de desenvolvimento própria, né? O que a gente precisa gravar aqui, que está muito vago e muito solto, é que nós não somos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes na Terra. Nós temos 35 bilhões de almas no orbe terrestre, incluindo os 7 bilhões da Terra. Então, a gente tem que pensar nesse todo, nesta conta total, né? Não é só o ser encarnado humano que faz a conta pertence a todas essas consciências que habitam o orbe da Terra. Pergunta, mas por que então tem só 7 bilhões e 800 e tem 25 bilhões desencarnados? Isso é um mistério que pertence aos anjos do destino determinar e falar, né? A gente não pode aqui ir tão fundo ainda, um dia nós vamos saber disso, mas por hora a gente tem que considerar como ser, né, esta conta, né, e não é uma conta rasa, pequena, né, é uma conta que tem que conceber a vida, né, tanto a vida dos encarnados aqui fisicamente, desses 7 bilhões e 800 milhões, como dos demais que não estão aqui habitando em terceira dimensão ou, né, nessa realidade material, estão em quarta dimensão ou outras mais, né? Então, isso é bastante importante. E esse nosso currículo próprio, né, é o desenvolvimento agora da nossa própria consciência, dessa consciência de luz. É isso aí, pessoal. O mundo de regeneração é um mundo de conexão? Sem dúvida, né? Ao nós trabalharmos o processo de perdão, de união, da busca dos afins, do reencontro de almas gêmeas, do amor incondicional, nós construímos conexões próprias à sintonia da quinta dimensão, né? Então, esse trabalho, todo o nosso trabalho agora, não é mais um trabalho de sofrimento, não é um trabalho de um resgate, não é um trabalho de uma busca de algo que ficou prometido, né, nas memórias de uma existência. É um trabalho pessoal, individual, de autodesenvolvimento, porque quando a gente fala a palavra regeneração, né, o pessoal precisa entender bem o significado dessa regeneração. Essa palavra regeneração significa o quê? Um reencontro de si, uma reconstrução de si, no ambiente da percepção do que é o universo, do que somos nós, e do que nós seremos, de fato, né, ainda, né, dentro da nossa obra aqui. Nossa, que bacana. Ô, Walter, por que as pessoas não poderão mais conviver com vícios e nisso, com o uso de produtos tóxicos ou que depreciam o soma humano? Como a gente já começou lá no início a falar um pouquinho, né, da tal base de carbono, a base de carbono, que é a atual formação do nosso corpo, ela convive com a toxicidade de muitos hábitos humanos, né, absorvendo e processando e transformando esses elementos.
né? A base cristalina sequer absorve isso. Você não consegue colocar esses elementos, né? Porque a base de carbono, ela tem uma formação tal que ela não só absorve, ela filtra. Claro, você tem as consequências vibracionais disso, que aqui a gente não discute, está discutindo o corpo, né? Quando você fala base de carbono, você está falando do corpo. Só que o corpo com base cristalina não vai, sequer absorve isso, é quimicamente impossível isso acontecer, né? Então, quem mantém as bases tóxicas no corpo, né, vai ter que ter a consciência de uma autopurificação, né, para que você possa conviver com as bases cristalinas depois, né, porque uma não vai encontrar a outra, né. A base tóxica, ela não se fixa numa base de cristalina, ela não há compatibilidade, porque a base cristalina, ela é vibracional e de luz, né, ela não é mais química, né, então isso é uma coisa bem importante, né, as pessoas começarem a rever seus hábitos naquilo que bebe, naquilo que enfim, pode usar, inclusive, né, aqui uma dica que já vou antecipando, né, não tenho nada que receitar ou indicar, mas recomendar o cuidado com medicamentos, que medicamentos está na mesma linha da base tóxica, né, então não é porque está vendendo em farmácia remedinho, né, porque os medicamentos têm uma santidade institucional neles que parece que é para o bem, tudo é para o bem, né, só que precisa ver se esse bem é um bem consciencial ou é uma manutenção de um corpo de carbono, né, que não vai perceber o processo. Então, precisa ver aonde você está indo, né, e quais as consequências de tudo isso. Então, é muito importante também analisar isso. Importante mesmo. Ô, Walter, por que as pessoas estão divididas no que se refere à aceitação dessas mudanças, inclusive com a mudança de si mesmo? Por que você... A Terra, então, a Terra é um planeta, um projeto fantástico, que permitiu inúmeras consciências participarem desse projeto, que aqui ainda caminha no tempo. Mas nem todas as consciências que aqui aportaram para esse trabalho estão preparadas para a expansão de si, né? Que é o nosso processo, é uma expansão de si. E o que significa isso? Que algumas consciências que foram convidadas há milênios para participar do Projeto Terra não se prepararam para a saída da Matrix, né? Não se prepararam, permitindo a liberdade, o desenvolvimento individual, né? No que se refere à liberdade consciencial, né? Então, essas consciências permanecem até hoje como criadores de codependências nefastas, escravizantes, o que não combina mais com a 5D. Então, quando isso foi mantido por imposição, foi retirado literalmente a força do planeta para que abrisse espaço para essa consciência de quinta dimensão. Todos, voltando, né, todos sempre foram convidados a participar, mesmo essas consciências dominantes, né, que eu citei aqui, que criaram codependências e escravização, foram convidados a participar dessa evolução, mas um grupo importante aí no sentido da atuação, né, da influência, rejeitou isso, e aí tiveram que ser banidos aqui do nosso planeta. Mas isso está numa linha tão inconsciente, ou tão longe do consciente coletivo, que muita gente nem percebeu, nem sabe ainda disso, mas vai saber em breve, porque vai ser revelado, né, alguns eventos, algumas situações, até para o ser humano entender, né, o que realmente está mudando no planeta. E isso foi uma das grandes mudanças que a gente teve aí, pelo menos há 2 anos para cá. No último ano, 2020, foi determinante para esse processo aí. É verdade. A luz do Sol central da galáxia tem algo com essas mudanças? E se tem, o que muda de imediato na realidade das pessoas? Essa pergunta é legal, hein, Walter? Então, a luz central do Sol da galáxia é a luz gama, a luz fotônica, ou também que a gente conhece como fogo sagrado.
ela está efetivamente transformando as nossas bases de carbono, que eu já falei, em bases cristalinas, né? E o mais importante é que ele está atuando agora como ele há muito não atuou, né? Há muito, quando conseguiram bloquear, né, a passagem dessa luz gama, dessa luz fotônica, né, nós tivemos, então, uma densificação consciencial, uma densificação física, né? Nós realmente nos transformamos em seres vibracionais dentro de uma base física, né, que ficou bastante limitada, né? Ainda mesmo assim, né, todo mundo pode pensar, bom, então eu só vou ascender a uma consciência de quinta dimensão, numa base de silício, uma base cristalina, como o Walter está falando? Não necessariamente. A base de carbono aqui que nós vivemos hoje tem um imenso espaço de ascensão consciencial, tá? Então, existe a mudança, existe o processo, mas todos nós temos que ter consciência que existe ainda muita força e espaço, né, para ser desenvolvido nesse sentido. Então, não vamos polarizar o pensamento. Bom, se disse que essa base não vai servir mais, eu vou esperar chegar a outra. Não, a outra não chega se você não se desenvolver, se você não der abertura para ela. Não adianta esperar que você vai trocar de forma como você troca de carro. Não funciona assim. Essa base de silício, essa base cristalina, ela é um processo de desenvolvimento e conexão. Se você não tiver a conexão, se você não tiver a vibração para isso, você vai deixar a base de carbono né, vai morrer o corpo virando terra de novo, e você vai para um orbe que de acordo com a sua vibração, né? Você sai do planeta Terra para habitar um planeta de acordo com essa vibração, se você se manter denso esperando que as coisas aconteçam. Por isso que o trabalho é um trabalho mesmo, né? Não dá para ficar parado, não dá para ficar esperando. O que são bases cristalinas? Então, quase que eu já respondi, né? Falei bastante delas, né? A base cristalina, então, é a formação, né, de um novo corpo, do qual um dos elementos, né, de formação desse corpo vai estar em cima do silício e do quartzo, né? E se vocês repararem bem, o nosso sistema de computador trabalha em cima de placas de silício, né? Que nada mais é que a transmissão de informação via feixes de luz dentro de um sistema. Ali tem toda, né, uma ciência do sistema binário que conecta pontos de energia e não energia, que faz com que aquilo se transforme em informação. Mas vocês veem que, né, uma base de luz, né, onde flui, né, energia e luz, ela trabalha em cima do elemento cristal, né, do elemento cristalino. Então, nada mais é que, explicando assim de forma bastante grosseira, né, mas dá para entender, fazer um paralelo, vai funcionar semelhante ao que funciona hoje, né, o nosso sistema de computador. Mas não pensem que tem alguma coisa a ver diretamente. Vai ser uma base de silício orgânica, né, uma outra estrutura, um outro tipo de situação. Não é uma base de silício eletrônica, né, não seremos robôs, né. Muita gente já corre para o elemento e tecnologia e já pensa que nós vamos funcionar como se fosse uma máquina. Não, vai ser uma base orgânica, de desenvolvimento orgânico, né, voltada a esse meio consciencial, que é o mais importante, né? A busca são estruturas, nós seremos agentes conscienciais, né, para desenvolvimento. Então, isso tudo voltado a essa estrutura que é a nossa base cristalina. Bacana. Ô, Walter, quem irá participar da transição planetária? É de fato verdadeiro a conta que somente 1/3 da população sobreviverá nesse planeta? E essa aqui eu achei fantástica, viu? Porque na internet estão falando muito sobre isso, né? É legal você esclarecer isso. Bom, em primeiro lugar, é verdade, 1/3 da população sobreviverá num planeta, só que fizeram a conta errada. Hoje, nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, aproximadamente, só dá uma olhada no Google, tá mais ou menos esse valor lá. Se você considerar que tem, desse valor, mais 25 bilhões de almas
no orbe terrestre, que faz parte da nossa energia, ou seja, eles caminham junto com o planeta, né? Então, são almas viventes em mundos metafísicos, né? Mundos de quarta dimensão. Isso vai dar uns 32 bilhões de habitantes, né? Que permanecem na vibração do planeta. Tem-se informação que o total mesmo, né, isso é informação verídica e bastante constatada, porque o mundo espiritualista já deu conta disso várias vezes, o total mesmo são 35 bilhões. Se você fizer uma conta, 1/3 disso é mais de 10 bilhões de pessoas, 1/3 desse total, porque 1/3 não é de quem está encarnado, é 1/3 do total de seres humanos, os encarnados e desencarnados. Isso dá mais de 10 bilhões. Então, é o contrário. Em vez de haver um extermínio, está faltando gente no planeta, porque o número para transição planetária é mais de 10 bilhões de pessoas. Nós só estamos em 7 bilhões e 800 milhões. Isso significa que ainda terão que vir almas para cá para fazer esse trabalho. Então, não vai haver extermínio, ao contrário, vai haver nascimentos de novas almas que vão colaborar com isso. Então, gente, parem com essa mania de achar que vai tirar 2/3 da humanidade para haver a transição. Não, é o contrário. Ainda precisa nascer gente, está faltando gente para isso, porque é 1/3 de um total existencial. Não é 1/3 de 7 milhões, ou 7 bilhões, desculpa, 7 bilhões de pessoas. Então, a conta foi sempre feita errada, foi interpretada errada, e claro, quem interpretou e divulgou tinha malícia, porque sabia que não era essa a conta, né? Os escuros fizeram muito isso, ficaram incutindo nas pessoas que para que isso acontecesse deveria ter catástrofes e tudo, mas não vai ter nada disso. Agora, eu alerto a vocês que não é porque está faltando gente, que não vai haver nada disso, que ninguém tem que trabalhar, porque a conta é 10 bilhões de pessoas, um pouco mais de 10 bilhões de pessoas encarnadas no planeta. Isso não significa que não virão outros nos substituir se nós não fizermos o nosso trabalho, né? Então, isso não retira a nossa responsabilidade, não retira a nossa obrigação de fazer esse trabalho para participar. Se nós quisermos ser apenas, né, uma alma em transição, ou seja, deixar o corpo aqui físico para ir para a quarta dimensão e continuar, né, num ciclo reencarnacional, isso vai acontecer num outro aspecto. Agora, quem ficar aqui na Terra não participará mais de ciclos reencarnacionais, ele de fato será eterno aqui, né, e é nesse processo que está sendo trabalhado, né? Então, isso significa que todos nós estamos convidados a participar desse processo, né? Não tem ninguém para ser julgado ou retirado do Projeto Terra, né? Todos estamos aqui. Óbvio, né, como eu falei, é uma conta a ser feita num total, que ainda precisa mais almas, né? Então, vamos supor que hoje os 7 bilhões ascendam, né? Vão vir mais bebês aqui para a quinta dimensão, né, povoar a Terra para fazer esse trabalho, porque é um número misterioso que a gente não sabe ainda, isso só o pessoal de alta escala intergaláctica sabe, mas existe uma razão de ser esse 1/3, né, esse número é uma razão, talvez para manter o aspecto da energia cósmica, alguma coisa assim, isso a gente não tem ainda essa informação, mas vai ter também. Então, tem uma razão, sim, existencial. Agora, isso cabe a todos nós participar e ficar sem medo, sem pânico, né? E sem mais, né, traumas sobre essa informação catastrofista, que isso não vai acontecer, isso não faz parte da nossa realidade, até porque, se acontecer, estraga a quinta dimensão, você acaba com a vibração positiva do planeta, e isso não é nada aceitável hoje no plano do Projeto Terra. Tem uma perguntinha, mas nós temos 2 minutinhos só para você responder. Vamos lá. Aí entra o programa da Galáctica. A Carla dos Anjos pergunta o seguinte, ela mandou um e-mail para falar com você. Ela quer saber exatamente o que significa metafisicamente esse alinhamento e essa lua de sangue que ocorreu. O que vai ocorrer? O prenúncio de alguma coisa ou não?
Bom, em princípio, toda a lua de sangue, ela perguntou sobre o ponto de vista metafísico, ficou fácil, é mais fácil responder isso do que sob o ponto de vista científico. Sob o ponto de vista metafísico, toda a lua de sangue, ela multiplica pelo menos em 28 vezes a intensidade de padrões vibracionais apostos no momento do seu ápice, que no caso foi às 3 horas da manhã. Então, quem pôde levantar às 3 horas da manhã e fazer orações, meditações, isso teve um aspecto enorme, porque a lua de sangue, ela não é uma coisa legal, não é uma coisa bonitinha, não é um fenômeno sacana, é para ferrar com a Terra, a lua de sangue, feito por aqueles que comandam aquela nave, aquela mega nave chamada Lua. Só que eles fazem isso, eles provocam esse fenômeno para provocar isso, para a intenção de densificar o planeta. E só que todas as forças escuras que atuaram nesse momento foram banidas. Não teve nenhum tipo de resultado negativo. Só quem acordou às 3 horas da manhã e trabalhou em oração, meditação, né, e todos os trabalhos de expansão de luz é que teve resultado. Então, na verdade, o tiro saiu pela culatra, porque isso não é um fenômeno considerado natural, mas não é natural, ele é provocado, e é provocado para criar, não é prejudicar a palavra, porque vira bem e mal, não é essa, mas para provocar, né, um cerceamento do bem e das energias positivas que a gente está passando agora e está conseguindo desenvolver. Então, existe aí processos ainda que tentam, né, bloquear, mas todos esses estão sendo banidos. E mais uma vez a gente conseguiu. Mas, tirando essa explicação toda, só o fenômeno, é um fenômeno multiplicador, ele propicia a multiplicação de padrões de energia, fortificando, fortalecendo. Então, se você fizer alguma coisa para o bem, ela vai ficar mais intensa por conta desse evento aí da lua de sangue. Bom, eu só tenho que agradecer, né? Muito afeto, muito amor envolvido, muito compartilhamento de conhecimento, de autoconhecimento, gratidão, Walter. Sexta-feira aqui, de novo, com o nosso querido Dr. Walter Treves, que eu tenho a honra de ser amiga há quase 20 anos já, ou mais, né, Walter? Gratidão pela tua presença, viu, Walter? Eu que agradeço a oportunidade para vocês, agradeço a você, Ângela, agradeço a todos que estão aqui com a gente, que ainda vão nos assistir, e também a equipe da TV Galáctica, que sempre trata a gente com o maior carinho aqui, e dá essa oportunidade linda da gente falar. Até o próximo ponto zero. Sexta-feira, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Walter. Um beijo. Tchau.